Verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Há bênçãos que a gente só recebe na casa do Senhor. Ou popularmente, como a gente diz, há bênçãos que a gente só recebe na igreja, no templo, quando a igreja está reunida. A bênção de estarmos juntos, a bênção de comungar, a bênção de sermos reconhecidos como família, família de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E pegando carona na apresentação do reverendo Amaury, então, das bênçãos do Senhor de ter casado com Sheila, sua irmã, Deus também me deu o privilégio não apenas de entrar na família de seu Ari e Dona Maria, bênção sem medida, mas também de ter sido o pastor que celebrou o casamento de Amaury e Márcia, não é? Deus nos deu a graça e o pastor, há uma reciprocidade. Então eu fui presenteado com Sheila, entrei na família, celebrei o casamento de Amaury e Márcia, o casamento da Cirlei e do Mauri, e há um mês co-celebramos as bodas de diamante, dos meus sogros, dos pais do reverendo Amaury. É um prazer estar novamente aqui na Igreja da Penha, agradecer a Deus por esse ministério, por esse conselho, pelo colegiado de pastores, transmitir a saudação da sua co-irmã, Igreja Presbiteriana 12 de agosto, uma chama viva no altar de Deus, que este ano completa 74 anos. Compartilhar da alegria de podermos estar recebendo, neste fim de semana, termos recebido a segunda reunião da Confederação Nacional de SAFs, da executiva da SAF, ter recebido gente daqui, lá, e congratular-nos com a igreja, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo trabalho que tem sido feito, pelo trabalho que tem realizado. E de uma forma muito especial, alegrar-nos pelo trabalho que a APMT está fazendo no mundo para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu quero compartilhar em Efésios capítulo 6, versículo 10. E eu confesso que não havia lembrado que era tema aqui. Ontem, quando o reverendo Cássio mandou a mensagem a pedido da tradutora de Libras, então eu falei, Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. O Senhor tem falado essa palavra ao meu coração. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dizer juntos? Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todo o trabalho de crescimento da igreja nesses 2000 anos de história, e nós podemos até voltar um pouco atrás na história, desde o Antigo Testamento, todo o movimento de avanço, todo o movimento importante, todo o movimento de impacto da história do povo de Deus, foi decorrente de um movimento de oração, de busca de poder, de avivamento. O Pentecostes é um marco, e do Pentecostes o Espírito Santo tem operado na igreja, tem agido na igreja no transcorrer da história, despertando a igreja em momentos ímpares, em momentos singulares, sobre a necessidade de a igreja buscar o poder de Deus através da oração. Eu quero falar sobre o poder de Deus através da oração. Dr. Marcos Eberlin, falando nos seus podcasts, ministrando ao nosso coração, e é maravilhoso quando ele diz, eu não estou falando apenas como cientista, eu estou falando como quem conhece a Bíblia, como quem conhece a palavra de Deus. Eu não estou falando apenas como quem crê em Deus, mas como quem conhece a Deus. Deus tem se revelado a nós. E num dos seus podcasts, ele fala de uma forma tão abençoadora sobre o poder de Deus na criação, refutando e destruindo por terra toda e qualquer hipótese evolucionista. Porque quando Deus diz, haja luz, e luz é massa, luz é energia, luz é poder, é pelo poder de Deus que as coisas existem.
Foi pelo poder de Deus que do nada o mundo passou a existir. E o mundo existe e nós existimos e nós somos mantidos pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que Ele tem o controle sobre o amor. É pelo poder de Deus que Ele tem o controle sobre a justiça. É pelo poder de Deus que Ele tem o controle sobre a paz. É pelo poder de Deus que a sua igreja vive. É pelo poder de Deus que a sua igreja avança. É pelo poder de Deus que nós vivemos e nos movemos e existimos. É pelo poder de Deus que nós estamos reunidos aqui. Luz é energia, luz é poder, força e poder. Não foram cientistas que descobriram que no vento há massa. Não foi Einstein. Foi Deus quem disse, lá em Jó, capítulo 28, versículo 25. Quando Deus diz, veja comigo, Jó, capítulo 28, versículo 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Até pouco tempo, os próprios cientistas imaginavam que no vento não havia matéria. Mas Deus já havia dito, o cientista dos cientistas, o autor da verdadeira ciência, o autor e consumador da nossa fé, já houvera dito sobre o peso do vento. Ele determinou, Ele fixou o limite das águas dos oceanos. Ele tem tudo sob o seu controle. Quanto mais nós, a sua igreja, o seu corpo vivo aqui na terra. Esse povo para o qual Ele enviou o seu Filho perfeito, o seu Filho unigênito, para morrendo na cruz, sacrificando-se por nós, pelos nossos pecados, fazer-nos nascer de novo e dar-nos os sermos novas criaturas, como tão bem cantamos há pouco. Muito maior do que o poder de Deus na natureza, queridos. É o poder de Deus na igreja, na vida do crente fiel. Num testemunho como esse que acabamos de ouvir daquela esposa de um colega nosso. Do testemunho de uma criança, quando vemos a criança aqui tão bem instruída por seus pais, em posição de oração solene, o cuidado, o zelo, e nós vemos, há uma ministração, há uma educação, há um cuidado. Quando vemos que a igreja tem poder, poder do alto, poder do Espírito Santo, de ser assim, como bem colocou o pastor, uma marca registrada da graça, da fé, da paz, do poder de Deus. É Deus quem rege todo o universo. É Deus quem cuida de nós. E nós, como igreja, estamos aqui, e como bem disse John Wesley, reconhecendo que nós não estamos limitados aqui a este templo, a este bairro, a esta cidade. A nossa paróquia é o mundo. Nós estamos aqui, mas os nossos olhos estão olhando além do horizonte. Os nossos olhos, o nosso coração, as nossas orações estão voltados para aqueles por quem o Senhor Jesus deu a sua vida e os elegeu de forma incondicional, confiando-nos a nós o ID, confiando-nos a nós a proclamação do Evangelho, confiando-nos a nós a promoção e a construção da paz sob a sua graça. Efésios é uma carta doutrinária e, ao mesmo tempo, um devocional. É um dos textos mais gratificantes de leitura, mais graciosos, porque ao mesmo tempo que somos doutrinados, nós temos a nossa alma enlevada. Ao mesmo tempo que somos ministrados por doutrina, nós somos desafiados à praticidade. É um verdadeiro texto de ortopraxia. Aqui o apóstolo Paulo, ele, além de falar da eleição incondicional dos justificados em Cristo, ele exorta a igreja, ele exorta a todos nós a descansar em Deus. E em tempos de tanta dificuldade, em tempos de tanta injustiça e arbitrariedade, em tempos em que tem prevalecido a anarquia, o Senhor, na sua palavra, faz-nos lembrar que nele nós temos vida e vida em abundância.
que haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for, nós temos a paz do Senhor como árbitro em nosso coração. O seu amor excede em nós. Ele nos consola, Ele nos encoraja a perseverar. Não temos apenas a graça da perseverança dos santos pela alegria da ressurreição e vida eterna, mas temos a graça da perseverança dos santos para combater o bom combate. Ainda que todos se levantem contra nós, ainda que os homens se levantem contra nós, ainda que os montes desabem contra nós, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ainda que todos me abandonem, o Senhor é Deus conosco. Ele é Deus conosco, Ele está presente e ainda nos alegra o coração e ainda nos anima dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou falando sobre o poder de Deus através da oração. Essa introdução faz-se necessário para que nós nos lembremos de que quando Paulo diz: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como dizia o meu professor de grego lá no seminário, poder é poder mesmo. Imagine uma explosão, imagine o resultado da explosão de uma dinamite. Esta é a ideia da ação do Espírito Santo na vida de cada crente, na vida da igreja, na vida do seu povo. Nós estamos aqui para, pelo poder do Espírito Santo, com os instrumentos que Ele nos concede, na palavra, na comunhão consigo através da oração, na ação do Espírito Santo habitando em nós, sermos sim instrumentos da promoção da paz, instrumentos da proclamação do Evangelho, instrumentos da transmissão da sua graça, para que pelo poder do nome de Jesus, os eleitos que estão perdidos possam ser alcançados pela igreja, pelo Evangelho. O poder de Deus através da oração. Em primeiro lugar, eu quero destacar que Paulo nos exorta que, acima de tudo, devemos viver em oração. Não é ocasional, não é um mero ato litúrgico, não é uma circunstância, não é apenas para quando vem a doença, a dor, a enfermidade, o ataque do inimigo. É para ser uma constante, é para ser algo preventivo, é para ser diário, constante, viver em oração. Depois de exortar a igreja em Éfeso a buscar ao Senhor, a descansar no Senhor, a reconhecer que for eleita pela graça, a reconhecer que for eleita antes da fundação do mundo, a reconhecer que é santa, que é noiva de Cristo, a reconhecer que em Cristo já venceu os principados e potestades. O apóstolo Paulo a exortar a igreja a viver em unidade, a exortar os cônjuges a viverem num relacionamento como o do Senhor com a igreja, a viver como na oração sacerdotal, em unidade. Pai, faz-nos um, para que assim como és tu em mim e eu em ti, assim sejam eles. Depois de Paulo exortar a igreja a viver em unidade, a dar testemunho fiel de santidade, os chefes tratando os servos em igualdade, com respeito, com dignidade, os pais criando os filhos no temor do Senhor, não os provocando a ira, a viver em santidade. Paulo então fecha esta palavra, fecha esta mensagem dizendo: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não basta ter conhecimento da graça, não basta ter conhecimento da eleição incondicional, não basta ter conhecimento de ter sido justificado, não basta viver em harmonia, não basta nem mesmo viver em paz. É preciso mais, é preciso um upgrade, é preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É preciso mais. É preciso demonstrar sede de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero ser cheio. Paulo já disse aqui no capítulo 5, no versículo 18: enchei-vos do Espírito.
Sede cheios do Espírito Santo. O poder não está em nós, o poder não está na instituição, o poder não está na ocasião, no momento da urgência, da necessidade. O poder está no Espírito Santo que habita em nós. E a ideia então, o ensino bíblico é que nós demos vazão ao Espírito Santo em nós. Que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo opere. Eu gosto muito de orar conforme o Salmo quando diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Na verdade, o Espírito Santo nos foi dado, somos templo do Espírito Santo, e é assim que o Senhor Jesus nos ensina, o Consolador, o Espírito Santo nos foi enviado a nós, para que em nós Ele glorifique ao Pai e ao Filho. Glorificar ao Pai e ao Filho é viver na dimensão do poder de Deus. É o que Paulo está dizendo: quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós podemos dizer graças a Deus, porque nós vemos que onde a igreja chega, a manifestação do poder de Deus acontece. Onde a igreja chega, onde a igreja vai, por quem a igreja ora, a manifestação da graça e do poder de Deus acontece. Não é por outro motivo que a palavra diz: quem crê, verá a glória de Deus. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberás. E muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. É neste mesmo sentido que Tiago ainda diz: seja um homem e uma mulher de fé. Não peça com incredulidade, não peça duvidando, mas peça com fé. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E Tiago ainda acrescenta: não suponha este homem que receberá do Senhor alguma coisa. O Senhor nos chamou para sermos fervorosos. O Senhor nos chamou para que demos lugar ao seu poder, ao poder do Espírito Santo na nossa vida. Depois então de Paulo exortar a igreja a combater o bom combate, depois de exortar a igreja a não se deixar impressionar com as maravilhas deste mundo, com as ofertas deste mundo, com as bandejas deste mundo, Éfeso era uma mega metrópole, lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá estava o culto à Diana dos Efésios, toda a economia, a indústria, o comércio girava em torno da idolatria. Então Paulo diz: olha, não é isto, é o poder de Deus na igreja. Sejam revestidos do poder de Deus. Buscai ao Senhor, orai ao Senhor, crede no Senhor, e o Senhor vai ouvir a vossa oração. Quanto ao mais, na verdade Paulo está dizendo finalmente, daqui para frente, que todo o vosso viver seja de oração, de vida de oração. De veras eu fiquei emocionado esses dias. Faleceu uma irmãzinha octogenária lá em Recife. Nós moramos em Aracaju. E essa semana eu visitei sua filha. E ela disse: olha, pastor, eu conheci aquela irmãzinha uma vez num culto doméstico, no culto de pequeno grupo. Ela é de Recife, então ela estava visitando Aracaju. E essa semana, visitando sua filha, ela disse: mamãe, até os últimos dias, papai, pastor, ela orava pelo Senhor, ela orava por Sheila, ela orava por Rebeca, orava por Raquel, e orava pelos teus genros. E ela gravou o nome, Vandenberg e Ricardo. Ela orava. Que coisa fantástica. Nos vimos uma ou duas vezes, 2 ou 3 vezes. Cidades distantes, denominações distantes, ela, Igreja Batista. Mas aquela senhorinha, serva de Deus, gravou o nome desse pastor, gravou o nome da esposa, dos filhos, das filhas, dos genros, e esteve orando o tempo todo. E essa irmã ainda disse: olha, e quando a Rebeca é minha filha primogênita, quando Rebeca teve aquele aborto, mamãe sofreu tanto, mas ela orou dizendo: diga ao pastor que não se entristeça, porque Deus sabe o que faz. Oração une
a igreja. Oração santifica a igreja. Oração quebranta corações. Oração faz com que nos prostremos diante do Senhor, humilhemos-nos sob a sua poderosa mão e com certeza no tempo oportuno Ele vai exaltar não apenas a igreja da Penha, como tem feito, mas vai exaltar a sua igreja em toda a face da terra. Louvado seja Deus. Quantas lutas temos enfrentado, quantas crises temos enfrentado, quantos desafios temos enfrentado, quantas situações que parece que não vai dar certo. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar e clamamos o nome de Jesus. Na verdade, o que Paulo está dizendo é: vivam clamando, vivam orando o tempo todo. Queridos, que a nossa vida seja 100% para servir ao Senhor em oração. E a ação será uma consequência inevitável, natural. Oração é, antes de tudo, estar na presença do Senhor. Que prazer, que maravilha, que santo exercício investirmos tempo em estar na presença do Senhor, procurando ouvir a sua doce voz ao nosso espírito, ao nosso coração. Muitas vezes nós temos nos atrapalhado na oração porque queremos falar muito, mesmo a sós, queremos falar muito e não damos tempo a ouvir o que Deus quer falar conosco. Um santo exercício na oração é estarmos silentes, prostrados diante do Eterno. E aí estamos em oração, sim. E o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Quando então, no capítulo 5, nos versículos 19 e 20, Paulo ordena que falemos uns com os outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Na verdade, Paulo está dizendo: vivam em oração. Vivam como se estivessem no altar ministrando na orquestra, ministrando no vocal, ministrando no louvor. Vivam como se estivessem no altar o tempo todo, em todo tempo, dando graças, vivendo entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Na verdade, Paulo está dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Porque não é a nossa oração em si, ela não tem poder nenhum, mas é o agradar a Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. É um salmo messiânico, o Salmo 40, versículo 8. Na verdade, o salmista está, pelo poder do Espírito Santo, trazendo a nós, e trouxe 1000 anos antes, uma expressão que o Messias faria, uma oração que o Messias faria, uma oração que a igreja deve fazer. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é incomparavelmente corrupto, o nosso coração nos trai. Mas a oração, a vida de oração, permite-nos descansar no Senhor. Mas em segundo lugar, o poder de Deus através da oração mostra que na oração nós somos fortalecidos no Senhor. Deus quer que nós nos fortaleçamos nele. Deus quer que nós nos animemos nele, que nós nos alegremos nele. Deus quer se agradar de nós. É tão lindo quando nós vemos Moisés em várias passagens dizendo: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós. Na verdade, o que Moisés está dizendo é: vivamos de tal forma que Deus seja honrado, glorificado, exaltado na nossa vida. Aí eu olho para o reverendo Cássio e lembro daquele nosso encontro lá nos Irrupidés, para lá de São Gabriel da Cachoeira, lá no meio da selva, lá pertinho da fronteira com a Venezuela. E lá eu vi o Cássio e Elisângela ministrando àqueles nativos com tanta emoção, com tanto denodo, com tanta alegria, com tanta eficiência, ministrando
como se estivesse ministrando para uma turma de pós-doutores. Estava ministrando, porque o Senhor confiou uma grande obra. O Senhor tem nos confiado uma grande obra, e esta obra, quando é feita, quando é eivada de oração, ela é gloriosa. Pode ser lá no meio da selva, pode ser em Oxford, pode ser onde for, ela é feita para a glória do Senhor. Porque é feita com oração, porque é feita na unção, porque é feita por quem está sendo fortalecido no Senhor. E esta expressão significa estando no Senhor. Lembrem-se o tempo todo que estais no Senhor, que estamos no Senhor. Nós não estamos sós. Nós não estamos desamparados, o Senhor está olhando para nós, o Senhor está cuidando de nós. E Ele ainda diz, olhe os passarinhos, olhe as flores do campo, se eu cuido deles, quanto mais de vocês. Não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem com o que vão comer, vestir, eu cuido de vocês. E Ele conclui esta palavra abençoadora dizendo que nos enviou o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos todo o poder de Deus. Não mais a nossa vontade, mas somente a vontade dEle deve prevalecer em nós. Isto parece redundante, isto parece tão óbvio, mas é tão necessário a mim, pastor já há 38 anos, quanto eu preciso lembrar-me disso, quanto eu preciso saber que o ministério não é meu, que as ovelhas não são minhas, que a lida não é minha, que a palavra não é minha, é do Senhor e sem Ele nada eu posso fazer. O Senhor está dizendo a nós, sede fortalecidos no Senhor. Paulo está dizendo, lembrem-se, quem vos fortalece é o Senhor. Não é a capacidade, não é a ciência, não é a letra, não são as circunstâncias, não é o carisma, é o Senhor. É o poder de Deus na vossa vida. Fortalecido no grego aqui é endinamu. E endinamu literalmente significa estar sendo fortalecidos, tornando-se fortes. É um ato contínuo. É um gerúndio, é um ato contínuo, vai acontecendo o tempo todo, o Senhor vai nos fortalecendo. E como disse o saudoso irmão Lázaro, nós vamos passando pela prova e dando glória a Deus. Estamos sendo fortalecidos em dinamu, e a raiz da palavra é dinamis. Estamos sendo fortalecidos com poder. Não é apenas um ato litúrgico, não é apenas um ato eclesiológico, mas é o Espírito Santo derramando o seu poder na nossa vida. Na relação doméstica, na relação conjugal, na relação pais e filhos, na relação profissional, no dia a dia, diante do inimigo, diante dos que se levantam contra nós, diante das incertezas, diante das injustiças, o Senhor diz, não desanimem, vocês estão no endinamu. Vocês estão sendo fortalecidos com poder. E esse poder não é de ocasião. Esse poder é eterno. Esse poder é vindo do céu. É derramado dos céus sobre nós. É exatamente na ideia de Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Continua sendo derramado como uma cachoeira. Vai sendo derramado. O poder de Deus da mesma forma vai sendo derramado em nosso coração e gerando vida e vida em abundância. Por onde nós vamos passar, a graça de Deus vai se manifestar. Lá vai a Mauri com a PMT pelo leste europeu, pela Europa, e nos traz notícias tão maravilhosas, tão abençoadoras. Eu disse, Mauri, grave um vídeo, distribua pela igreja no Brasil todo, para que a igreja veja, por exemplo, só para ilustrar, como que os nossos dízimos estão sendo honrados. A Mauri me mostrou uma cartilha que uma italiana recém-convertida e bem doutrinada formulou sobre a reforma protestante. Que cartilha maravilhosa! Ela aglutinou, ela resumiu as principais confissões de fé reformadas. Uma nova convertida, louvado seja Deus por isto.
É a graça, é o poder de Deus, fruto da fidelidade da igreja, fruto daqueles que estão no índinamo, daqueles que estão sendo fortalecidos no poder. E o Senhor age aqui e opera lá na Itália, opera lá no Oriente, opera lá no Extremo Oriente, opera em toda a face da terra. O salmista diz que o Espírito do Senhor renova a face da terra, não de outra forma, senão pela igreja. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Efésios 3, versículo 10. Fortalecidos no Senhor. É a mesma linha de raciocínio de Paulo no capítulo 2, os versículos de 8 a 10. Fomos alcançados pela graça, salvos pela graça, mediante a fé. Esta obra é de Deus, esta ação é de Deus, esta ação é graciosa. E aí é uma redundância santa, sim. Permitida, sim. A graça nos alcançou para sermos graciosos no mundo. Para o mundo olhar para nós e não ver simplesmente nós, mas ver a beleza de Cristo em nós. Para que por onde nós passemos, todos aspirem o bom perfume de Cristo em nós. Porque afinal, o poder está sendo derramado em nós. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, Paulo então vai dizer, ele vai explicar esse versículo 10 do capítulo 6, em Efésios 3, 19 a 20. Ele já havia explicado, na verdade, conhecer o amor de Cristo, e eu amo esta palavra, que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo não está se referindo apenas à glória celestial, Paulo não está falando apenas daquilo que ele já dissera lá aos coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo aqui no contexto está dizendo que Deus quer fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar hoje e agora, como tem feito. O reverendo Amauri com certeza vai contar um testemunho de uma bênção que aconteceu hoje de manhã aqui. Eu estou em êxtase. Literalmente. Eu disse, Amauri, você tem que escrever um livro desse testemunho. Pastores, eu disse, eu já posso voltar para casa, para Aracaju, porque a vinda para o base já pagou. Esse testemunho já pagou o investimento no base. Claro que eu vou receber no base, se Deus permitir. Mas esse testemunho, que com certeza a Mauri vai contar para a igreja, claro que eu não vou antecipar, e ele já está desafiado a escrever um livro sobre esse testemunho, é algo que tem que estar nos anais da história da Igreja da Penha, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então Paulo diz que nós estamos nele, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está operando, está agindo, está fazendo maravilhas. Quem crê, verá a glória de Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso, claro, o poder de Deus através da oração. Em terceiro lugar, Paulo diz, na força do seu poder. Não basta, irmãos, termos a consciência de que, acima de tudo, devemos viver em oração. Não basta ter a consciência de que estamos sendo fortalecidos no Senhor. É preciso lembrar-nos de que estamos na força do poder de Deus. Nós estamos. Não estaremos, não estaríamos, não estivemos, mas estamos no presente. Na força do poder de Deus. Eu falei no início que os grandes avanços da igreja, não apenas no Novo, mas no Antigo Testamento, os grandes movimentos que fizeram acontecer a manifestação da glória de Deus, como as Páscoas, as celebrações de Páscoas comemoradas, celebradas por Josias, por Josafá, as vitórias retumbantes do povo de Deus, Gideão, Josué, Ezequias, Josafá. E quando o Senhor diz a Josafá, você fique tranquilo, porque nessa peleja você não vai pelejar. Tome posição, fique parado.
mande a orquestra tocar, mande o coral cantar, que eu vou vos levar ao vale da bênção. Quando o povo de Deus ora, Deus se manifesta com poder e glória. Na força do poder, Paulo diz, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo usa o mesmo argumento e a mesma palavra já citada no capítulo 1, versículo 19, quando ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Todos os grandes avanços da igreja foram decorrentes, foram frutos de um verdadeiro Pentecostes. Não um novo Pentecostes, mas o Pentecostes acontecendo. O Pentecostes se manifestando uma vez só. Foi só uma vez. Mas que vai acontecer na história da igreja fiel. E quando o povo de Deus se reúne para orar, quando o povo de Deus se reúne para clamar, quando o povo de Deus tem consciência de que nenhuma promessa falhou. Josué capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quando a igreja abriu o seu entendimento, abriu os olhos da fé, para reconhecer, para lembrar-se de que as promessas de Deus são para nós, para os nossos filhos e para quantos o Senhor chamar. Sermão de Pedro no dia de Pentecostes. A igreja vai buscar mais e mais a força do poder de Deus. Então Paulo usa esse mesmo argumento que ele já citara no capítulo 1. E aqui, permitam-nos fazer uma recapitulação do texto de Efésios. No 1º capítulo, Paulo lembra que nós fomos predestinados a fim de viver para o louvor da glória de Deus. Que graça! Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi o Senhor quem nos escolheu. Paulo, na verdade, está dissertando, discorrendo, defendendo a mesma tese do Senhor Jesus Cristo. Paulo está apenas replicando. Não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e indo deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então Paulo diz, nós fomos predestinados. Louvado seja Deus, nós não temos capacidade nenhuma, nós não temos glória nenhuma, a glória é somente dele. Nós não temos virtude nenhuma, a glória, a virtude é dele. Ele nos escolheu. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos expiou. Não expiou a todos, a expiação é limitada. A eleição é incondicional. E a estes a quem Ele elegeu, Ele garantiu a perseverança dos santos. Ele nos garante esse processo de santificação. E Ele enche os nossos olhos, Ele enche os nossos corações, dizendo, eu vos espero na glória. Caminhamos para a glorificação, louvado seja Deus. Isto não é religiosidade, isto é fé. No capítulo 2, Paulo nos lembra que vivemos somente pela graça. Ele está dizendo à igreja lá em Éfeso, não é pela circunstância, não olhe para o comércio, não olhe para a indústria, não olhe para a política, não olhe para a religião, não olhe para uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembrem-se, nós fomos chamados a viver somente pela graça. E a graça do Senhor nos basta. No capítulo 3, Paulo nos lembra que nós somos o corpo de Cristo. Bem ajuntado, bem arregimentado, temos uma cabeça. A cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, Paulo lembra que a igreja vive e sobrevive desenvolvendo os dons a serviço do próprio corpo de Cristo. Os dons, os ministérios, as vocações, o Senhor vai escolhendo, o Senhor vai colocando, o Senhor vai como o maestro por excelência, regendo a orquestra da igreja com os dons e talentos que Ele tem dado a cada um. No capítulo 5, ele lembra que a igreja foi chamada a ser cheia do Espírito Santo. No capítulo 6, Paulo lembra que a igreja deve ter vida de oração. A armadura de Deus nada mais é do que vida de oração na igreja.
Como nós precisamos orar, irmãos. Como nós precisamos lembrar de que na oração nós obtemos o poder de Deus. Vida de oração é o fluir do poder de Deus na vida do crente, na vida da igreja. Deixemos o poder de Deus se manifestar. Oremos, veremos a glória de Deus. Que testemunho lindo o de Márcia Dornelles Oliveira. Quando vocês vieram morar aqui logo a primeira vez, naquela casa alugada. E sexta, sábado, domingo e até segunda de manhã era aquele funk, pancadão. Mas Márcia, eu conheço Márcia. Márcia é uma mulher de oração. Sempre que a gente está orando, Sheila diz: Emanuel, eu quero ser como Márcia. Márcia é uma mulher de oração. É assim que ela fala, Márcia. Aí Márcia orou. A maioria deu testemunho hoje de manhã. Esse eu posso falar porque esse é tranquilo. Esse é de casa. Então, Márcia orou. Alguns anos se passaram. Quando eles voltaram lá, só ouvia louvores para Deus. Aquele povo se converteu. Parece tão simples. Não é não. É o maior milagre. O Senhor converteu aquele povo. O Senhor operou o novo nascimento. O Senhor ouviu a oração da sua serva. Então, aqui no capítulo 6, Paulo está falando de vida de oração. Vida de oração é o fluir do poder de Deus na vida do crente. Que sejamos homens e mulheres em quem flui o poder de Deus em uma vida de oração. Da mesma forma que Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo lembra que somente nos é possível obter o poder de Deus graças ao fato de que o Senhor Jesus nos deu vida juntamente com Cristo. Há uma sintonia perfeita entre Efésios e Colossenses. Entre Efésios e Colossenses. E veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E a vós outros, Paulo está replicando aos Efésios o que ele diz aqui em Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E porque ele despojou tudo aquilo que era contra nós, nós podemos despojar-nos do nosso eu. Nós podemos negar a nós mesmos, despojar-nos de nós, para termos a nossa vida no altar de oração. Podemos viver, como diz o famoso hineto antigo, em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Jesus despojou os principados e despojou-nos de nós mesmos, triunfando deles e dos nossos delitos lá na cruz, e assim habilitando-nos a viver o poder de Deus através de uma vida de oração. Que Deus nos abençoe. Amém.